A Organização Mundial da Saúde, gente, estima que 1 em cada 7 adolescentes enfrenta algum problema de saúde mental, seja depressão, seja ansiedade ou outras doenças. E aí, a gente precisa estar alerta aos sinais de que os nossos filhos não estão bem. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente aqui no nosso Instagram, tá aqui o nosso QR Code para facilitar o seu acesso. Manda pra gente seu comentário. A situação que talvez você conhece alguém, já viveu algo parecido. Vem cá, aqui no nosso estúdio a gente recebe a psiquiatra, a doutora Natália Gurgel. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, eu Seja bem-vinda. E a gente também recebe aqui a Adriana. Ela tem... São 2 filhos, Adriana? São 3. 3 filhos? 3, 2 de 15 anos. 2 de 15 anos, né? Aí você pensa, idade em que você acabou de acompanhar agora uma reportagem que traz nessa mesma faixa etária dessa irmã. Você se preocupa com o comportamento dos seus filhos, com alguma postura que possa estar saindo daquilo que você já está acostumada? Sim, eu e meu esposo, a gente sempre fica acompanhando, né, os 2, os 3, né, hoje o meu mais velho mora com minha mãe, mas os 2 que estão conosco, a gente fica atenta aos sinais, né? Então, se está muito dentro do quarto, ou se ficou muito triste, ou o que está acontecendo na escola, a gente sempre está ali acompanhando. E mesmo acompanhando, aí você vê uma reportagem como essa. Sim, muito triste, né? A gente não consegue imaginar, né? Não, a gente não fala, consegue. mas a gente não consegue ter noção da dimensão que é da dor dessa mãe. Agora, por que você, por exemplo, tem uma atenção a mais com os seus filhos em relação a esse comportamento que possa, de repente, estar, a um momento ou outro, alterando? Porque eu tive depressão na minha adolescência e na minha juventude. Então, eu sempre fico atenta a isso. Então, eu comecei a ficar muito dentro do quarto, né? Então, eu não conversava muito. Então, começou a vir uma tristeza assim, fora do normal. Então, eu fico sempre de olho para que não aconteça com eles, né? Doutora, seja casos de depressão, igual a Adriana falou aqui com a gente, ou então a gente vê ansiedade, ou então nessa situação aí que, segundo o pai dessa adolescente, ela tem um laudo de esquizofrenia. Por que a gente tem visto tantos adolescentes enfrentando problemas psíquicos? Pois é, acho que tem vários fatores, né? Multifatorial. Quando a gente fala de doenças mentais, a gente sabe que existe um fator genético, então é muito importante, né? Se você tem um diagnóstico, você observar nos seus filhos, se eles estão tendo alguma alteração que seja característica. Mas a gente vê também que as crianças e adolescentes estão muito sobrecarregados. A gente vê que hoje em dia eles perdem a infância. São tantas atividades, são tantas cobranças, muitas vezes, na escola e dos próprios pais, que a gente vê que tem muitas crianças que estão deixando de viver a infância e tem ali aquela sobrecarga, né? Que fazem diversas atividades e muitas vezes não tem tempo de brincar, não tem tempo de estar ali junto com a família, de jantar, de ter ali um momento, né, junto com a sua família de diversão. Então, são N fatores, mas a gente precisa estar atento a isso. Tem se falado muito da sobrecarga que hoje as crianças têm vivenciado. Mas qual é o limite? Porque, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, eu preciso ensinar as coisas para o meu filho, ele precisa entender a responsabilidade, né? Lavar uma louça, contribuir com a casa, olhar o irmão quando a gente vai trabalhar, quando é possível, até porque a gente está falando a realidade dessa mãe, sim, que sai para dar faxina, é a realidade de muitas mães, principalmente mãe solo, que é o caso dela também, que, né, vivia um relacionamento que era separada do pai. Qual é esse limite que a gente consegue colocar, entender como limite para aquela criança? É o diálogo. Eu acho que é muito importante que os pais conversem com os filhos e entendam qual é o limite dele. Olha, você está fazendo atividade XYZ, você gosta dessa atividade, está cansativo para você, como é que você está na escola, né? Como é que você está se sentindo, como é que estão as suas emoções. Muitas vezes, hoje as crianças têm feito psicoterapia, estão com algum tipo de acompanhamento, às vezes na escola eles têm acesso a algum suporte do ponto de vista emocional.
Então, é muito importante que a escola também esteja junto nesse quesito, vendo algum comportamento que sinalize os pais, né? Então, assim, mas é tudo na base do diálogo. É importante ouvir a criança. Muitas vezes os pais não têm esse cuidado de sentar com o filho e entender o que ele está sentindo, qual emoção ele está sentindo, né? Se ele está cansado, se ele está dormindo bem. Ele já presume ali, olhando para a criança, às vezes a criança tem muita energia, que aquela criança está bem, mas muitas vezes, mentalmente, ela não está. Ela tem insegurança, ela tem medo e muitas vezes ela não tem um espaço de fala, porque muitas vezes o adulto não tem essa iniciativa de ouvir a criança. E ainda mais, gente, escuta só, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, a doutora Natália estava explicando o seguinte, que esses quadros e situações da esquizofrenia agora, tá? Eles surgem mais na parte da vida adulta. E aí, doutora, daqui a pouquinho você vai responder para a gente como que a família consegue detectar se aquele comportamento das crianças, dos adolescentes ou de um filho, né? Se ele está num surto de raiva normal, uma fúria por conta de algum motivo, ou não. Ou, de fato, aquilo já abre um olhar mais especial, um precedente para uma ajuda psiquiátrica, né, por conta de algum transtorno mental que, de fato, aquela criança, aquele adolescente esteja enfrentando. Eu só vou convidar agora mais uma mãe para o nosso bate-papo, a Eliane. Escuta só, a filha dela já teve algumas crises de ansiedade, chegou até a se mutilar. Não é isso, Liliane? Boa tarde. O que aconteceu com a sua filha? Conta pra gente. Então, foi decorrente, igual a doutora Mesmori falou, a gente na fase adulta, a gente passa por alguns setores da vida da gente que acaba transmitindo para os filhos da gente, querendo ou não. Eu, depois de uma crise de um relacionamento, o pai não deu certo, eu decidi nos separar. Eu, como tomando a postura de ser mãe e pai, minha filha tomou isso como para a vida dela também. E ela achou que ela teria obrigação de ficar esse fardo junto comigo. Né? Aí começou a decorrer das crises de ansiedade, porque ela se sentia frustrada e não conseguia dar conta, às vezes, da casa, de cuidar dos irmãos, de estar ali me dando aquele suporte que ela achava que era necessário dela me dar. Então, aí, ela, por esse fato, ela não conseguia, às vezes, conversar, e eu também, no decorrer do dia, trabalhando fora, para poder manter a casa, manter a estrutura que a gente tinha antes, né? Eu não estava prestando atenção. Aí veio o fato dela começar a transmitir essa dor através de estar se automaticamente definindo para transmitir aquela dor de dentro para fora, por não conseguir conversar. E como é que você fez para contornar, então, essa situação? Qual foi o momento que você se deu conta do que de fato estava acontecendo? Na verdade, eu fui parar para analisar quando outra pessoa de fora, amiga dela, chegou para mim e falou: tia, a Larissa está fazendo isso e isso. Então, aí a gente começa a refletir. Será que eu tenho participação de responsabilidade nessa atitude dela? Então, a gente, como mãe, às vezes a gente, igual a doutora falou, negligencia algumas coisas. A gente deixa de prestar atenção em algumas coisas por querer ensinar os filhos da gente a ter responsabilidade. Só que, às vezes, a gente sobrecarrega eles, porque eles não têm a mesma estrutura que a gente já teve lá atrás. Mas essa geração de hoje está mais fragilizada do que a de antigamente. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. Antigamente, a gente tinha liberdade de estar brincando, de estar conversando com os amigos. Hoje em dia, a geração de hoje está muito fechada no mundinho deles. Liliane, assim como você está aqui trazendo esse relato, tem outras mães também desabafando aqui no nosso WhatsApp. Eu vou te interromper só um minutinho, já volto a falar contigo, para ler alguns comentários que chegaram. Tem uma mãe dizendo aqui: estou passando por isso com meu filho há tempo já. Ele quis pegar a faca da cozinha da escola. E olha, gente, essa mãe está fazendo um desabafo, viu? A demora de neuropediatra aqui é muito difícil. Ele tem 12 anos. Daqui a pouquinho, então, a doutora Natália também vai falar para a gente como é que é essa realidade, né? As mães que não conseguem essa consulta, que não conseguem iniciar um tratamento com o filho e ainda por cima tem que casar com a agenda dela, porque essa mãe tem que trabalhar, tem que colocar o sustento dentro de casa. Tem outra mãe que dizendo: olha, eu tenho uma filha com TDAH e TOD de 9 anos e um filho autista de 3 anos, eu parei minha vida para cuidar deles. A minha filha de 9 anos, às vezes, judia do de 3 anos. Eu fico de olho o tempo todo para ela não machucar ele. Ela toma remédio para TDAH, para ansiedade, né? Então, a mãe está falando como é que ela lida com essa situação. E muitas das vezes a mãe precisa fazer o quê? Às vezes abrir mão da vida profissional dela, mas como é que faz? Você também tem esse tipo de preocupação, Adriana? Sim. Eu também abri mão
né, do trabalho, a gente trabalhava bastante, não tinha tempo, né? Então hoje ficou só meu esposo, eu estou no lar, tomando conta do lar. Porque do tempo ou a gente trabalha ou a gente cuida dos filhos. Então, Mas você falou da importância do seu esposo nesse processo, sim, né? sim, muito. Imagina uma mãe muito. solo. Acaba que ela também adoece, né? Sim. Sim. Ela também adoece, porque ela tem que colocar sustento na mesa. E ela precisa trabalhar. E aí, como é que ela faz? Agora, doutora, eu tinha deixado uma pergunta no ar. Quando e como que a gente consegue diferenciar como mãe, como pai? Não, ela teve um surto de raiva, que em casa a minha filha está em fúria. É diferente de um quadro de esquizofrenia, porque nem sempre vai acontecer desde o início, né? Sim. Muitas vezes a esquizofrenia ela começa com sintomas que nós chamamos pródromos. Geralmente, o adolescente ele começa a ficar mais introspectivo, mais calado, menos comunicativo, mais dissociado da realidade, muitas vezes falando sozinho. Mas peraí, até então é normal da própria adolescência, né? Pois é, e aí a gente Mais precisa calado, saber diferenciar, introspectivo. exatamente, diferenciar isso. É muito importante, como eu falei anteriormente, a escola também está presente, e um dado que é essa questão de falar sozinho é algo que já é fora da realidade. Agora, é importante com relação a essas crises de agressividade, entender qual é a frequência disso, levar esse adolescente num psicólogo para entender qual é a emoção que está por trás disso, por que ele está desenvolvendo esses episódios de raiva, tem algum fator que está deflagrando isso, ou é algo que vem de repente. E é muito importante um olhar do especialista, porque, como eu estava falando antes, às vezes até pelo olhar daquele adolescente a gente consegue ver que ele tem um olhar desconfiado, que ele está olhando para coisas ali que não fazem sentido. Ou seja, se eu estou conversando com alguém e a pessoa está olhando para uma parede em branco que não tem nada, com um olhar de assustado, eu sei que tem alguma coisa ali. Então, vou perguntar para ele se está enxergando alguma coisa, tem alguma coisa ali que você está observando, né, que está te deixando preocupado. Então, tem toda uma abordagem, tem toda uma entrevista que precisa ser feita e, com base nisso, a gente consegue diagnosticar alguma alteração da senso-percepção, que é justamente ele poder estar vendo coisas, poder estar ouvindo coisas que ele não vai compartilhar, a não ser que seja diretamente perguntado. Olha só que relato interessante que chegou da Daniela. Ela diz que ela tem um filho de 13 anos, que ela chama ele para conversar e ele age calado, sempre olhando com maldade. E é um menino que não aceita opinião, não quer agir como criança, quer agir como um adulto. E todo lugar onde ele chega, ele só quer fazer amizades com pessoas erradas. Está na revolta, porque tudo que eu disse para ele é estudar e brincar. Eu pedi ajuda até ao conselho tutelar e ela ainda não teve. Essa mãe está pedindo socorro, né? Mas olha que interessante, até então essa mãe está achando que está no comportamento, que é uma questão do comportamento dele. Então, o que essa mãe consegue diferenciar, falar assim, não, eu preciso realmente de uma ajuda psiquiátrica? Então, é importante a gente entender que os transtornos mentais vão gerar alterações comportamentais. Isso aí vai variar de acordo com a faixa etária, vai variar de acordo com o diagnóstico, vai variar de acordo ali especificamente com cada caso. Então, assim, se eu estou observando que tem algo que está muito disfuncional, que esse adolescente, essa criança não conversa comigo, não se comunica comigo, tem medo de comer a comida que eu faço, diz que a comida pode estar envenenada, que eu posso estar colocando remédio, né? E eu começo a observar que isso está frequente, eu preciso levar essa adolescente numa consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra. E aí entra num ponto que você trouxe, né, de que às vezes as pessoas não conseguem esse atendimento. Isso é uma realidade muito triste. Tem uma pesquisa que mostrou que apenas 29% das pessoas com diagnóstico de esquizofrenia estavam recebendo um tratamento adequado no município de São Paulo, no estado de São Paulo. E aí o que a gente observa? Se esse paciente ele não faz tratamento, ele vai evoluir com uma cronificação dessa doença. E ele vai evoluir, muitas vezes, vai para as ruas, né? Tem muitos doentes mentais hoje que estão nas ruas, para um presídio, né? Eles podem entrar em surto, oferecer risco para eles e para terceiros. Então, a dificuldade ao acesso ao tratamento hoje... O tempo de crise até aumenta, doutora? Com certeza. No próximo surto? A cada vez que uma pessoa entra em surto, ela apresenta o que a gente chama de neuroprogressão. É como se o cérebro dela fosse morrendo aos poucos, os neurônios.
e isso não volta mais. Então, se um paciente tem um surto, ele tem um prognóstico, uma evolução. Se o paciente teve 4 surtos, ele já tem um outro prognóstico. Por isso que, com o tratamento, o objetivo é que o paciente não interrompa, porque o paciente com esquizofrenia ele tem que tratar o resto da vida, para que justamente ele não tenha novos surtos e, com isso, ele não entre nesse processo de neuroprogressão, que cada vez vai cronificar mais e vai deixar mais difícil que o novo surto ele seja controlado e o paciente responda à medicação. De acordo com a fala da ex-cuidadora, né, essa menina ela decidiu parar o tratamento, Sim. Parou, suspendeu a medicação. Qual é o risco dela num momento como esse? Então, é importante observar que a principal causa de surto psicótico em pessoas que têm o diagnóstico de esquizofrenia é a interrupção do tratamento. Cerca de 60% dos pacientes, eles interrompem o tratamento. Então, assim, esses pacientes que interrompem o tratamento, 100% deles vão entrar em surto em algum momento. A gente não pode dizer se vai ser com uma semana, com um mês, com um ano, mas a gente sabe que todos eles, em algum momento, vão entrar em surto, porque o tratamento é extremamente necessário para controlar a doença. E a gente sabe da dificuldade que é o nosso sistema de saúde. Exato. Né? A Adriana está aqui, ela consegue hoje conciliar muito bem, está mais presente na vida com os filhos, mas se precisasse, né, de um tratamento psicológico, psiquiátrico para os filhos, você sabe um pouco dessa realidade, Adriana? Sim, eu sei, e difícil, né? Quem depende ainda do SUS, né? A gente sabe a dificuldade que é, né, para ter o profissional, para estar ali, o horário, né? Então, eu acredito que seja mais difícil ainda, né? Isso é uma preocupação que muitas mães têm, que vivem essa realidade, doutora. Quais são as alternativas, quais são os caminhos que essas mães precisam persistir para que ela não deixe esse tratamento, seja por, a filha não quer, não estou conseguindo consulta, não, a importância de insistir nesse tratamento. Exato. Normalmente, os dispositivos são unidades de saúde e dentro da unidade, algumas têm psicólogo, onde eles já começam o processo de psicoterapia e encaminham esse paciente para o psiquiatra. E aí, muitas vezes, tem o CAPS, tem outros dispositivos. Mas, assim, a gente sabe que a realidade hoje é que é muito difícil. Então, é muito importante, assim, na realidade, às vezes a gente orienta. Será que tem como essa família procurar um médico popular, uma clínica popular? Porque, às vezes, é isso, é importante ter algum acesso. Se não consegue pelo SUS, quando a gente está falando de uma doença grave, como a esquizofrenia, não tem como não tratar. Então, às vezes, é isso, é tentar ali, junto com a família, conseguir um meio, muitas vezes, de conseguir uma consulta popular, pelo menos para essa adolescente não ficar desassistido. Tem mais um comentário que chegou falando aqui de uma mãe que saiu do emprego para cuidar dos filhos. Ela também tem uma filha autista com deficiência intelectual e teve um menino de 4 anos. Está aguardando o neuropediatra há quase 1 ano. Olha isso, há quase 1 ano. Só consegui o diagnóstico porque paguei. Essa mãe traz esse desabafo, o SUS nunca chama. Recebi relatório da escola de crises que ele tinha durante as aulas. Essa é a realidade das mães que precisam desse diagnóstico, que precisam iniciar o tratamento. Que remédio que a mãe vai dar para a criança? Que remédio que vai dar para adolescente? Como é que vai manter? Como é que sabe a dose certa? Essa é a necessidade, entendeu? Infelizmente, a gente vê casos, né, de que mães não têm outra saída. Mas a gente precisa insistir. Obrigada, doutora, pela sua participação com a gente. Uma boa tarde. Eu que agradeço.